mais sábia que o ser humano pode fazer, de preferência todos os dias ao dobrar os joelhos, amém? Logo ao amanhecer, bendito seja Deus. O fato em questão, em destaque aqui, é que Deus ele chamou o rei Saul para ser o chefe da nação de Israel. No princípio da caminhada de Saul, a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem tão simples, que quando o pai dele perdeu um rebanho de jumentas que ele saiu a caçar, ele saiu para caçar animais e acabou voltando rei. Ele era tão humilde que ele sai para caçar animais e acaba se encontrando com o profeta. E o profeta unge ele rei. A palavra de Deus vai nos dizer, nos capítulos anteriores, em 1 Samuel, que ele chega a ser cheio do Espírito Santo e chega até profetizar no meio dos profetas. Olhando assim, é uma coisa linda, sim ou não? Um homem que chega a ser tão cheio do Espírito Santo que só quem profetizava eram os profetas, porque tinham a função de profeta. Mas o rei Saul também chegou a profetizar junto com os profetas, e foi profecias legítimas, porque era o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Mas a história vai passar, continuar, e a palavra de Deus vai dizer que ele conquista muitos reinos, porque Deus tinha lhe dado vitória. E aquilo vai engordando o coração dele vai ficando petrificado. A ganância e a soberba vai fazendo com que ele vire um homem inchado de coração. Eu não conheço apenas uma pessoa cristã que iniciou a caminhada cheia do Espírito Santo de Deus, mas aí, missionária Sandra, quando a igreja cresceu, ele foi consagrado pastor. Quando ele foi colocado no cargo de presidência, ele virou o rei Saul e perde a essência de Deus, acaba perdendo a essência de Deus. Agora já não é mais Jesus que domina a igreja, agora é a liderança do homem que domina a igreja. Esse é o problema do rei Saul, o miserável problema do rei Saul. Ele chega a abandonar a função dos sacerdotes consagrados para que ele viesse exercer a função dos sacerdotes. E ninguém que não foi consagrado pode exercer uma função pastoral sem uma consagração de Deus. É fato, é uma realidade. Ou você é selecionado por Deus como um missionário para pregar, como um diácono para servir, como um presbítero para consagrar outros, ou não entre nessa porque vai sofrer amargamente. É somente para quem o Senhor chamou, para quem o Senhor chamou e separou. Saul, ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele era guerreiro. A função dele era guerrear e proteger o povo. Ou seja, a função de Saul era uma função de pai para com os filhos, era lutar para defender uma nação. Mas aí voltemos, a palavra de Deus vai dizer que uma vez ele sai para uma batalha e ele vê seus filhos morrerem na guerra, e ele toma a decisão de se matar. E morre, a família do rei morre praticamente toda no reino, lá na guerra, no Monte Gilboa. A notícia chegou em Israel. E quando a notícia chegou em Israel, ainda tinha uma criança, aproximadamente 5, 6 anos, que é exatamente Mefibosete. E ele tinha uma ama, que era uma tipo segunda mãe, que era aquela que amamentava, aquela que cuidava, dava banho, carregava para todos os lugares. E ela, para proteger o menino, ela corre. A palavra vai dizer nos capítulos anteriores que uma carruagem, na verdade não é uma carruagem, é um tipo de viga que só tem 2 rodas, passa por cima das pernas do menino e quebra literalmente as 2. Ele não andava, ele se arrastava. Ele não era apenas coxo, ele era uma pessoa paraplégica, totalmente paralisada. E aí o que é que ela faz? Mesmo ele aleijado, ela pega ele e leva para uma terra distante. E na terra distante, ele cresceu ali exilado. O que é o exílio? É um lugar onde ninguém pode saber que você está nem que você existe. Porque se alguém souber, vai lá e extermina. O que é que uma pessoa que é metida nessas facções faz quando sai dela? A primeira coisa que ele faz é desaparecer do lugar. Por que eu estou falando abertamente? Porque eu não estou falando nada encoberto, nem nada escondido, e nem tenho medo de falar aquilo que é verdade. Então ele muda de um estado para outro para que ele não seja executado. Isso se der tempo. Foi exatamente o que Mefibosete fez. Ele saiu às pressas e ficou exilado lá em Lodebar. Mas havia um cara chamado Maqui, um homem de coração bondoso, que era tipo, ele tinha tipo um orfanato. Quando uma pessoa vinha fugida, que precisava um estrangeiro, um leproso, um doente, ele acampava lá.
E sabe o que é que a gente aprende com isso? É que mesmo quando a gente está na pior das misérias, Deus ainda tem um lugar de refúgio para a nossa vida, sim ou não? Sabe por que a gente não morreu no mundo? Por que o inimigo não desgraçou para a nossa vida? Porque o Senhor nos guardou mesmo em Lodebar. Amém? O Senhor nos protegeu mesmo estando em Lodebar. O Senhor estava cuidando de nós para o momento certo. Aí quando chega o momento certo, o Senhor traz a gente de volta. Porque se Ele trouxer antes do momento, a gente não tem preparação para suportar aquilo que vai receber. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mesmo com as pernas quebradas, o Senhor adquire e cria projetos para as nossas vidas. O Senhor, Ele não precisa de alguém perfeito, porque Ele é perfeito em sua plenitude. Então Ele pega o imperfeito e coloca a perfeição nele. Louvado seja Deus. Mas um menino, o rapaz cresceu, e um dia Davi terminou suas guerras, já estava um homem de meia idade, e ele chegou no seu banquete real, sentou na mesa, e ele começou a se alimentar. Como ele já não era mais um homem que o coração estava voltado só para as guerras, ele lembrou de uma coisa. Ele pensou, com certeza Deus soprou no ouvido dele, porque Deus sopra, e ele lembrou que ele tinha feito uma aliança com alguém, com Jonatas, e aquilo pesou no coração do rei com toda certeza, e ele pensou assim: será se ainda existe alguém da casa de Saul? Essa pergunta é uma pergunta com tristeza, porque se houvesse alguém da casa de Saul, o meu desejo é ajudá-lo ao máximo que eu puder, porque eu tenho uma aliança com este homem. Nós fomos irmãos, nós fomos amigos inseparáveis. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: tem um homem aí chamado Ziba que ele sabe de tudo. Se o Senhor perguntar a ele, é provável que ele saiba. Ziba era um tipo de correio popular. Não tem aquele crente que ele sabe da vida de todo crente? Pois era Ziba. Era exatamente Ziba. Ele sabia o que era que o crente comia, o que calçava, no número do telefone, se fosse o caso. Nessa época não. Mas ele sabia a casa, quantas cabras o camarada tivesse, quanto jegue, quanto prato tinha na cozinha, porque ele entrava só para curiar. Ele vivia disso, de informações. E mesmo assim, nos nossos dias, são uma cambadinha de crente que tem por aí. Se é que se pode notar como crente. Ele sai de igreja em igreja, sabendo quais são as falhas, quais são as qualidades, para sair espalhando de um lugar e para o outro. Entra na casa dos irmãos para saber como está a vida conjugal de alguns. Entra na vida dos irmãos para saber se os irmãos estão bem financeiramente. Então, meus irmãos, esse tipo de crente é a cara de Ziba, a mesma cara. E a gente tem que orar muito para que esses Zibas dos nossos dias, eles sejam neutralizados pelo poder da palavra de Deus. Não é verdade? Ou que Jesus salve de uma vez, que eles se convertam ao Senhor, ou que eles sejam mesmo afastados. Quando ele chega ao rei, o rei pergunta: você é Ziba? Ele diz: teu servo, meu senhor, que o rei viva para sempre. Há um modo de salvação. O rei diz: tu sabe me informar se ainda há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência? Ele disse: existe sim, só que está muito distante. Não tem problema, eu mando buscar. Onde está? Em Lodebar, lugar seco, de escassez. Não sei nem se alguém sobreviveu. Como é que ele sobreviveu ali? A questão é que Ziba, ele cresceu a vida inteira com sua ama de leite, e com certeza ele sabia que ele era um príncipe. Agora você imaginem a gente que já teve alguma função, de repente perdeu tudo, e na mente fica aquele filme: eu era assim, eu era dessa forma, mas hoje eu já não tenho mais forças. Porque a paralisia, ela pode ser física ou pode ser mental. Ela pode ser mental ou ela pode ser espiritual, né? E se ela for mental ou espiritual, as duas são parecidas. Só que a física, ela não é tão terrível quanto a psicológica. A psicológica, ela acaba com a vida de uma pessoa. É exatamente isso que coloca muita gente, vamos dizer, em depressão. Então ele ouviu muito aquilo, ele ouviu muito essas histórias de que ele era um príncipe, de que ele era um homem que era para assumir o lugar provavelmente de seu pai, e tinha acabado em Lodebar. Só que aí, quando o mundo pensa que na vida daquelas pessoas que pararam acabou para ele,
Jesus pode tirar de Lodebar e colocar no lugar de príncipe. Pode sim ou não? Pode. Porque ele não nos tirou da lama do lamaçal e nos colocou aqui para estar no reino do Senhor, servindo a Ele com alegria? Então pode. E Ele pode fazer isso e muito mais. E isso é o poder de quê? Da aliança. Se nós tivermos aliança com Cristo, com toda certeza, o Senhor cuidará de nós em todos os detalhes das nossas vidas. Isso é uma realidade. Não tem como fugir disso. Interessante é que o rei mandou pegar uma carruagem e mandou chamar Ziba. E quando chegou em Lodebar, sem sombra de dúvida, as pessoas disseram: a caravana do rei chegou uma carruagem e a pessoa escolhida para ir para o palácio é você. Na cabeça de quem está exilado, a primeira ideia que vem, irmão Denis, tem mais gente, só tem eu, da família do rei. Agora ele manda me executar e não fica ninguém da linhagem, e ele fica livre de toda a casa de Saul para sempre. Porque quando a gente está mal, o nosso raciocínio ele não funciona bem. Mas aí eu estava falando, só que Ziba tinha que lembrar que quando alguém vai mandar executar alguém, ele não vai mandar uma carruagem para buscar, não. Ele vai mandar uma equipe de pistoleiros mais secretamente possível, e nem é visível, né? Ele vai mandar o melhor da sua casa para trazer. E aí quando chega lá, traz ele para casa. Quando trouxe ele para casa, fez com que ele sentasse aonde? Na mesa de quem? Na mesa do rei. Olha que coisa, que reviravolta de 360 graus. Esse não é de 90 não, é 360 graus. É um giro total. O camarada está em um lugar que para sobreviver somente os nativos daquela região. E de repente você está dentro do palácio do rei, comendo o melhor do rei, vivendo o melhor do rei. O que é que nós temos com isso nessa noite, missionária Sandra? É que nós fomos chamados também para sentar na mesa do rei, Jesus, para viver o melhor de Jesus. Amém, meu Deus? Para viver o melhor de Jesus. Não é isso, irmã Hernando? Para viver o melhor de Jesus. Então, irmã, você foi chamada para viver o melhor de Jesus. Amém? Para sentar na mesa de Cristo e com Cristo, para receber o melhor de Jesus. E assim, irmã Dalmir, a palavra de Deus nos ensina que a primeira coisa que Davi faz com ele, depois de colocá-lo na mesa, é restituí-lo. O que é restituição? Não precisa nós dizermos aqui que tudo aquilo que te pertenceu passa a ser seu de volta. Então, se a nossa aliança com Cristo for uma aliança fiel, tivermos fidelidade com o Senhor, Ele vai restituir, não só vai, como Ele pode restituir tudo aquilo que a gente perdeu e muito mais. Alguém pode tomar posse disso? Amém? Em nome de Jesus? Então você vai pensar: o que foi que eu perdi tanto? Imagine, o Senhor pode dar triplicadamente vezes mais. Se nós mantemos uma aliança fiel com o Senhor, Ele é fiel para manter a aliança. Agora nós vamos observar uma coisa bem interessante. É que o rei Davi, ele pôde colocá-lo na mesa, porque ele tinha poder para isso, porque era rei. Ele pôde devolver as suas casas e terras, os seus servos, mandou Ziba dar os melhores servos a ele. Mas tem uma coisa que ele não pôde fazer por Ziba, foi sarar as pernas de Ziba. Ele não pôde fazer isso. Mas aí, quando nós estamos no mundo destruídos, acabados, sem nenhuma chance de sobrevivência, Deus olha para nós com seu olhar de misericórdia, envia Jesus Cristo para nós, para a terra, e Ele não só restitui os bens materiais, como também pode sarar não só pernas físicas, mas também espirituais. Não é verdade? A palavra de Deus, ela diz que mesmo aqueles que são deficientes aqui, agora, nesse momento, mesmo que eles não tenham uma cura terrena, enquanto Cristo não vem, mas a palavra de Deus, eu te provo biblicamente que na glória todos serão restaurados completamente, porque esse é o ministério de Cristo. Amém? Esse poder não foi dado ao rei Davi, mas esse poder foi dado a quem? Ao rei Jesus, ao rei da glória, aquele ao qual nós servimos. O profeta Isaías vai dizer que no reino do Messias,
Como é que está escrito lá? Está escrito que no reino do Messias, uma criança desmamada meterá a mão no basílico da serpente, que é o ninho, e não terá mal algum. Porque o quê? Porque o reino é de quem? Porque o reino é do Cristo, do Messias. A palavra de Deus vai dizer que o cordeiro se deitará com o leão, comerá palha como o boi, e não haverá morte nem mal algum, porque o reino é de quem? O reino é de Cristo. O reino de Davi, ele poderia ser próspero, ele poderia ter todos os bens terrenos, mas ele não tinha a glória de Cristo. Era apenas um reino terreno. Mas se nós, que aqui estamos, mantivermos a nossa aliança com o Senhor fielmente, missionária Sandra, uma coisa certa: a palavra de Deus nos assegura que no reino do Senhor está escrito que nós reinaremos com quem? Com Ele. Qual é esse texto? É o milênio de Cristo. E por que o milênio de Cristo? Porque tudo que o homem destruiu aqui é exatamente nesse período que o Senhor deixará tudo como estava no jardim, lá no Éden. É só por isso. Se eu, como crente em Jesus, não tiver no meu coração o desejo de habitar com Jesus nesse seu ministério, aonde Ele é o Senhor, aonde Ele é o restaurador de todas as coisas, então alguma coisa em mim está faltando. Eu preciso orar a Deus para que Ele restaure isso, porque se eu vou estar com Jesus restaurando tudo que foi destruído aqui, para mim é uma honra e um privilégio sem igual. Amém? Porque se hoje alguém se sente importante porque trabalha ao lado do presidente da República, porque eu não vou me sentir mais importante da terra porque estarei ao lado do Senhor Jesus. Se alguém se sente importante porque está do lado de um prefeito, por que eu não vou me sentir um dos homens mais importantes da terra se eu sou um representante de Cristo aqui na terra? Amém? Porque se alguém recebe a visita de um vereador em casa, abre a boca e diz: vereador fulano de tal entrou na minha casa, o homem é humilde. Por que é que eu não sou feliz por saber que Jesus Cristo está do meu lado? Por que não? Porque o reino do Senhor é eterno e para sempre. Bendito seja o nome santo do Senhor. É por isso que eu estou dizendo: o reino do rei Davi tinha tudo, mas não tinha a vida eterna. Amém? Ele tinha tudo, mas era transitório, era passageiro. Mas aqueles que estiverem no reino do rei da glória permanecerão para sempre. E para isso temos que manter a aliança com Ele. Amém? Então que o Senhor renove em nós a aliança que temos com Ele, para que naquele grande dia do seu reino, nós venhamos estar com Ele, sentado à mesa, assim como Mefibosete esteve sentado à mesa do rei Davi. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos, em nome de Jesus.